Maurício Vidal, animador, 38 anos, sou um dos fundadores do Estúdio Consequência. Meu nome é Marcelo Vidal, tenho 37 anos, sou produtor e editor aqui da Consequência. Renan de Moraes, 31 anos, também um dos fundadores da Consequência. Eu tenho uma formação, antigamente eu trabalhava com edição de imagens, de live action normalmente, até que em 2002 eu fui chamado para participar do projeto dos Segredos do Frejal, o videoclipe. Fui contratado como freelancer, tivemos uma boa relação, o trabalho fluiu muito bem e alguns meses depois surgiu o convite para eu entrar de sócio na Consequência. De lá para cá eu tenho tocado a parte de atendimento, né, a parte comercial e essa parte de produção digital. Eu não faço parte da equipe de produção efetivamente da animação, né? Eu não desenho, não animo, eu cuido dessa parte da produção. Como um dos sócios da Consequência é meu irmão, eu sempre tive uma ligação muito forte. Então eu acompanho a Consequência desde o início, desde o EN, acompanho o trabalho deles aqui e aí por conta disso fui me juntando à equipe e acabei fazendo parte desse grupo. Então desde pequeno eu desenhava, né? Eu gostava de desenhar e fazia história em quadrinhos, em casa, essas coisas. E eu entrei na faculdade de desenho industrial. E já no segundo período, eu soube que estava sendo feito um curta-metragem de animação na escola de comunicação. E a partir daí eu fui estagiar lá, fiquei 1 ano e meio lá. E comecei a entrar em contato com o processo de animação. Aí eu fiquei lá esse tempo e fiz o curso do Animamundi de animação em 95 mesmo. E depois, já em 97, fui trabalhar com o Rui de Oliveira no Animagem, que ele estava fundando esse setor nessa época, e fez um filme da série América Morena. E nesse ano eu assisti a palestra do Carlos Saldanha no Animamundi, que hoje é o diretor da Era do Gelo 2, né? E ele veio para o Brasil para falar sobre animação 3D. E a partir daí eu comecei a me interessar, comecei a estudar com os amigos meus. Não, assim, meu incentivo era vontade mesmo, eu sempre lia história em quadrinhos. Eu nunca fiz curso de desenho. De nada. Da família, olha o desenho do meu filho, seu pai mostrar para os outros. Isso é um incentivo. Isso sim, sempre. Né? O pessoal lia minhas historinhas e tal, gostava. Agora eu tenho que defender a família do Renan, né? Que eu tenho um filho pequeno e a gente conversando sobre essa coisa, o incentivo dos pais e tudo, ele falou que sempre a mãe dele deu força para ele, assim, em relação ao material, né? Eu acho que, fico imaginando a casa dele cheia de papel, desenho, lapiseira, lápis de cor e pilôs, pincéis. Eu acho que foi pelo que ele me falou assim, eu imagino que tenha sido uma coisa bem bacana de incentivo do... Que minha mãe era professora de grego na faculdade, lá na UF. E então tinha o resto de prova, aquele papel que na época não era nem xerox, aquele mimeografado. Então ela sobrava aquilo, ela levava lá, olha, isso aqui é para desenhar. Aí vários desenhos meus tem atrás escrito em grego e aí do outro lado a nave dando tiro. No meu caso eu fiz arquitetura na UFRJ e comecei quando eu comecei a levar mais a sério assim, a faculdade, me interessar mais pela faculdade em si, do meio para o final, eu comecei a me interessar mais por computação. Então eu comecei a cair mais para o lado de representar os desenhos de arquitetura no computador. E fui levando, né? Fui começando a entrar nesse meio de maquete eletrônica, né? E trabalhei em uns escritórios, estagiei em alguns escritórios, trabalhei em outros escritórios aqui no Rio, até essa mesma palestra do Carlos Saldanha em 97, que o Renan também foi selecionado. Foi o marco, O meu foi bastante, o do Renan também foi muito, né? No caso ele já tinha um contato com desenho animado. Eu gostava de desenho animado, claro, assim, não tem uma pessoa que acho que não gosta de desenho animado. Não via assim tanto, que eu achava meio sacal, assim, meu irmão mais velho se apoderava da televisão, eu ficava
porra, transtornado com aquilo. Aí isso me afastou, assim, de desenho animado, de certa forma. Mas com essa percepção da computação gráfica, e você, mais do que representar uma maquete eletrônica, você fazer um movimento, você mexer, assim, movimentar a câmera eu já achava bacana. Quando eu vi que daria para você dar sentimento, você passar emoção, né? Claro que o lançamento imobiliário é emocionante, né? O nego imagina, quero ter aquele apartamento. Mas não é essa emoção, é uma emoção mais de uma história e tudo. Foi muito bacana ver a palestra do Carlos Saldanha. Então eu admirei muito, né, aquele profissional que estava ali, né? Que o cara que foi meter os peitos, foi para fora. Eu tive uma experiência também no exterior. A minha foi mais com pizza e futebol, a dele que foi mais direcionada assim, né? Pelo que ele passou e tudo, né? Mas eu falei, porra, tá aí, cara, esse que era o lance que eu queria fazer, computação gráfica, fazer desenho animado em computação gráfica. Aquilo me despertou. Em 97 rolou novamente o Carlos Saldanha, né? Aí eu tinha perdido lá o prazo de inscrição, eu tinha inscrito em cima da hora. Eu sei que eu enchi a paciência dele, e aí sobrou 1 ou 2 vagas em cima da hora, aí ele pediu pra organização para botar o mala que tá mexendo o saco, né? Para ver a palestra. E, pô, que é uma oportunidade única, né, cara? 10 anos atrás isso você não tinha isso, né? E eu estava trabalhando, eu estava recém-casado e tudo, então tinha perdido realmente a inscrição. E foi maravilhoso, foram 2 dias assim de hibernar no Animamundi, assim, de ficar assistindo a palestra, fazendo anotações e vendo aquilo ali. Aí foi realmente, na verdade, um workshop. Ele estava com um micro, com telão, então ele falava sobre os conceitos todos, os princípios da animação e exemplificava. Fez um walk cycle, uma subida de escada, umas coisas básicas assim muito bacanas, foi um incentivo maravilhoso. E então ali aquele foi o plot point, né? Foi a virada da gente assim, minha, e depois que eu vim saber que seria do Renan também. Mas aí só depois de 2 anos só depois de 1 ano que a gente começou a trabalhar junto na... Mas vocês já se conheciam antes? Não, a gente começou a trabalhar junto na editoria, da editoria de arte do jornalismo da Globo. Bom, eu conheci o Sérgio Yamazaki, foi um dos fundadores da Consequência com a gente. Eu conheci ele porque ele entrou na faculdade junto comigo. Então, e ele fez prova para estágio para a TV Globo, no jornalismo, passou. E na segunda prova que abriu eu passei também. Então quando eu cheguei ele já tinha virado funcionário lá. E lá a gente conheceu o Maurício, que já estava trabalhando lá. Tudo nasceu na Globo. Isso, a gente estava lá e aí a partir de lá a gente pensou, vamos fazer animação 3D, vamos pensar numa forma de poder trabalhar com isso aqui no Rio de Janeiro. A gente juntou os computadores, o mais importante era estar num lugar comum. Falar assim, é o que a gente quer fazer, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se juntar, ter uma sede, né? A gente alugou o terceiro andar de uma casa, onde tinha um escritório de arquitetura, de um conhecido nosso, tudo. E a partir dali a gente falou, qual vai ser a nossa estratégia? Nossa estratégia é chegar ao mercado publicitário, né? Apresentar para o pessoal o que a gente pode fazer. Então, como é que a gente vai... O que a gente vai fazer, né? O que a gente pode apresentar e quanto tempo isso vai demorar? Aí a gente já tinha tido aula... O Renan já tinha, como ele citou, ele tinha tido aula em 95 com os diretores do Animamundi. Eu tive aula em 98 na PUC, com um curso que o César Coelho deu. Então a gente foi, em 99, quando a gente juntou as máquinas, e falou, vamos conversar com o César Coelho, que ele foi a pessoa que a gente teve contato e tudo, um animador, um diretor experiente e tal. E aí a primeira coisa que ele falou, de cara é interessante você fazer uma curta-metragem, né, para que vocês possam mostrar aí no mercado. Tanto que ele foi orientador da gente no EN. A gente fez um estudo do que seria o EN, aí ele deu força, assim, orientou para a gente fazer certas questões, fazer um prólogo para desenvolver um pouco mais o personagem e tudo, aí a gente acabou fazendo um curta maior. Na verdade, a gente ia fazer uma série, que era a Animação Chama Atenção, que o Renan tinha batizado. E a gente ia fazer curtinhas, assim, tipo de 15 segundos, alguma coisa assim. Mas aí ele, com uma visão boa, ele viu o potencial e falou, por que vocês não desenvolvem mais essa história? E aí a gente falou, vale mais a pena a gente desenvolver uma, né, e ter uma bem estruturada do que ter várias pingadas, vamos embora. Então foi assim que surgiu, a gente teve essa estratégia, conversar com pessoas mais experientes que a gente, né, para ver como é que a gente poderia se lançar, né. A gente tinha várias limitações, né? A primeira era a experiência, a gente não tinha tanta experiência, né? Estava começando mesmo a fazer animação em 3D. Segundo era a limitação do programa, que o programa não tinha ferramentas que hoje em dia tem, né?
E a terceira limitação era a limitação do hardware, das máquinas mesmo. A gente tinha um limite de processamento, então a gente tinha que fazer a geometria mais leve, porque o processamento era mais demorado, né? E a partir daí o EN a gente fez em 2 meses, né? 3 meses. 3 meses, 3 meses. Nós fomos fazendo aos poucos, né? Mas hoje em dia o EN a gente faria bem mais rápido, né? O Renan um dia pintou com um desenho da velha e falou, pô, a gente podia fazer uma coisa com uma velhinha assim. Aí a gente olhou e falou, porra, como é que seria essa situação e tudo? E a gente foi indo em frente. No próprio festival de 99, o EN foi premiado no Animal Mundi, foi na média Rio-São Paulo, ele ganhou, foi mais votado, ele ganhou o prêmio Globo de Incentivo, em que a Globo daria estrutura para a gente poder fazer um outro curta-metragem no ano seguinte. E essa estrutura eles dariam roteiristas e equipamentos de finalização e horas de ilha lá pra gente finalizar. Aí acabou que a gente só finalizou lá, levou assim, fez a sincronia junto com o som, botamos um pouco de grão, né, e um efeitozinho de tremida, né, numa hora que tem uma pancada. Foi o segundo curta nosso, o Roubada, que é a segunda história da velhinha. Aí esse no Animal Mundi já foi também mais uma vez premiado, foi melhor do Rio. Aí nos trabalhos comerciais, aí chega nesse ponto, né? Nos trabalhos comerciais tem sempre uma direção assim, né? Uma solicitação do cliente. Por exemplo, nos clipes do Frejá, ele dava liberdade total pra gente. Ele foi assim, a gente ia apresentando as ideias que a gente ia tendo, as discussões. Nesse caso do primeiro clipe, foi em cima do argumento do Péricles de Barros, que é um roteirista profissional, que também é conhecido do Frejá e tudo, e quando ele soube que a gente tinha sido convidado para fazer o clipe, ele falou, pô, posso dar umas ideias? A gente falou, lógico, a gente tem uma semana para resolver bastante coisa aqui. E ele veio com 3 argumentos assim pra gente, a gente estava pensando em alguma coisa, mas ele é muito rápido, né? E a gente já viu que ia dar certo assim, um dos argumentos que ele tinha dado, e a gente falou, esse aqui vamos seguir em frente? Ele falou assim, vamos embora. Aí a gente apresentou pro Frejá, e aí ele falou, toca fundo aí que vai ser legal. E aí a gente se reuniu, aí discutimos o roteiro com ele é um roteirista super assim, experiente e tudo, e a gente tinha experiência de animação, experiência dos nossos curtos também, então a gente juntou força com ele, mais um outro diretor, que foi o Léo Santos, cara que foi agregado à equipe, que foi super importante nesse primeiro clipe, nos Segredos. E ele já era colaborador do EN e do Roubada. Agora o clipe ele teve uma dimensão maior, assim, porque não passou uma vez só, né? Ele passava várias vezes, assim, depois ganharam prêmios lá na MTV, prêmio Multishow também. Mas anteriormente que esse período da gente começar a fazer os nossos curta-metragens até chegar ao clipe foi muito complicado, porque a gente estava começando, a gente tinha uma estrutura pequena, a gente não tinha máquinas, não tinha trabalho, então a gente dava aula, a gente ia de alguma forma tentando se organizar. O que foi legal é que a gente sempre arrumou a solução para utilizar o equipamento que a gente tinha. Então essa limitação é boa, que às vezes quando você está ilimitado, você se perde muito. Então quando você tem as suas limitações, você fica mais direcionado. A gente, em relação a essas coisas aí, ferrou realmente no clipe, bateu e ferrou. Assim. A gente nunca conversou sobre isso não, mas foi, pô, porque você sabia que ia ter muita exposição e que era um clipe assim meio que de lançamento, tinha tido um primeiro clipe da carreira solo dele. E eram só nós dois, né? A princípio estávamos nós dois. A gente teve que passar uma conversa para o Marcelo, que é nosso sócio atual, né, o nosso terceiro sócio. Na época o Yamazaki não estava mais, então estava eu e o Renan. Então a gente passou uma conversa no Marcelo para fazer a direção de produção e a edição. Que a gente era um outro colaborador, a gente juntou todos os colaboradores da Consequência. Assim. Primeiro você parte do roteiro, né? Você tem um roteiro do filme e você faz o storyboard. Faz o storyboard normal. Só que é um storyboard ele mais detalhado, que ele tem que ali nesse storyboard tem que constar todos os planos do filme, você não pode ter nada de fora, né? Nada que você possa inventar na hora, né? Porque às vezes você faz um storyboard para filmar em live action, você põe
a cena vai estar acontecendo dessa forma, você põe 5 câmeras e cada uma filma de um ângulo, depois na edição você vai lá e muda. O ideal é que esse storyboard ele já tenha essas câmeras mais definidas, porque essa edição, a partir do momento que você fez o storyboard e coloca a linha de tempo e joga para um programa de edição, um Premiere, um Avid da vida, ali já começa a edição do seu filme, né? Live action você filma, depois você traz para ele a edição e edita, né? E corta. A animação você não pode desperdiçar, né? Às vezes para fazer um segundo você gasta um dia inteiro para fazer essa animação. Paralelamente à edição você tem uns caras que estão modelando o personagem e fazendo o esqueleto do personagem para que ele possa ser animado, né? Como se fosse fazer um bonequinho de massinha, de stop motion. Você faz ele lá, constrói ele todo, prepara o cenário, constrói o cenário todo, põe a iluminação do cenário e aí coloca o personagem na cena e aí vai virar animação. Então a partir daí o animador ele já vai pegar o storyboard e vai falar, a minha câmera está mais ou menos aqui e essa animação tem uma duração de 3 segundos e 10 frames. Aí sim ele vai fazer a atuação do personagem dele dentro daquele tempo. Pois é, tem a ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação. Ela foi fundada em 2003 por um grupo de animadores e produtores e profissionais envolvidos na animação. E com isso criou um diálogo melhor com o Ministério da Cultura, com esse crescimento de incentivos para curtas-metragens, para longas-metragens. Então a animação agora tem mais como conversar com os órgãos que contemplam, né, brasileiros, né, a receber incentivos e tudo mais, recursos. E isso tem que ser solucionado, tem que funcionar bem. Então acho que a ABCA, uma das premissas dela é conseguir um diálogo melhor com os órgãos nacionais, né?